Bem-vindo ao Eleve-se, Supere, Vença. Todo dia, oportunidade para crescer e transformar-se. Hoje, elevamos sua mente para conquistas novas e desbloqueamos potencial ilimitado. Prepare-se para a jornada de autodescoberta e triunfo, cada passo mais perto da sua melhor versão. Eleve-se acima dos obstáculos intransponíveis. Cada desafio é chance de provar sua força interior. Supere seus medos profundos que tentam prender e limitar potencial. Verdadeira força nasce quando decide enfrentá-los com coragem e determinação. Vença os desafios da vida, transformando dificuldade em degrau para sucesso. Lembre-se, você é mais forte que imagina, capaz de alcançar o impossível. Acredite em seu poder para realizar sonhos, passo a passo. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder inspiração e comece sua vitória. Juntos, vamos crescer, superar e vencer. Eleve-se, supere, vença. Eu gostaria que você agora pensasse nas 3 coisas mais importantes que aconteceu na sua vida até hoje. Desde o dia que você nasceu até hoje. Quais foram as 3 coisas marcantes, boas na sua vida? Se você tivesse que selecionar 3 momentos da sua vida para representar o seu viver nesse planeta Terra, você vai pensar em 3 momentos especiais da sua vida, marcantes. Coisas importantes que ocorreram com você desde que você nasceu até hoje. Escolha 1, escolha 2, escolha 3. Eu vou assumir que você já tem na sua mente esses 3 momentos mágicos. Eu vou fazer aqui uma declaração. Pelo menos 2 desses 3 momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você se casou um dia, teve filhos, construiu uma família. O dia que você conheceu o seu esposo, a sua esposa, foi assim? Você levantou um dia e disse assim: hoje eu vou conhecer alguém por quem eu vou me apaixonar, com quem eu vou me casar. Foi assim? Não foi. Você foi a algum lugar, você conheceu alguém, você se apaixonou, você se casou. Se você começar a analisar sua vida, os momentos mágicos da sua vida não foram programados. Você estava fazendo uma coisa e num ângulo de 90 graus, algo aconteceu de mágico, de milagroso. São os milagres que acontecem a cada momento, que nós não chamamos de milagres, mas eles são milagres. Mas só vai se concretizar se você tiver no seu coração a esperança de que a coisa vai dar certo. Porque se você tiver no seu coração a expectativa que vai dar errado, eu lhe aconselho a nem começar. Então a primeira coisa que Deus quer da gente é que nós tenhamos o amor próprio, que a gente se respeite no mundo. Isso chama-se autoestima, isso chama-se autoimagem. E eu tenho uma boa notícia para você. Autoestima e autoimagem não é feito de cimento, não é feito de aço, é feito de linguagem. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. Nós somos os únicos animais no planeta Terra que temos a habilidade de transcender. Transcender significa começar de novo. Não interessa o que aconteceu na sua infância, não interessa o sofrimento que você teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade para você chegar até aqui. O seu futuro é uma possibilidade para você ir onde você quiser ir. Mas se você não se conscientizar disso, o seu futuro vai ser nada mais, nada menos do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões existentes na sua família que você gostaria de se livrar deles?
Porque a sua família, como a de qualquer outro, não é perfeita. Então os pais, 99,99, não estão preparados para ser pai e mãe. Vão aprendendo com o erro dos filhos. Os seus pais erraram com você. Os pais deles erraram com eles. Você errou com seus filhos vão errar com seus netos. Isso faz parte da vida. O segundo ingrediente do bolo da vida é a comunicação. Comunicação se tornou essencial, tanto no sucesso pessoal quanto no sucesso profissional. O bolo da vida necessita vários ingredientes. O primeiro ingrediente, eu diria, é o respeito que você tem para com você mesmo. É a sua autoimagem. É o quanto você gosta de você. Ninguém pode ofertar o que não tem. Nós só chegamos ao coração das pessoas, passando pelo cérebro. Quando você está operando no diálogo nível 1, não acontece nada. É o pai que está dando um sermão para o filho. E entra num ouvido e sai no outro. E o pai não percebe que ele vem falando isso há 5 anos e não funcionou nada. Pelo contrário, o filho até ficou rebelde de escutar o pai falar aquilo. E o pai não se dá conta que aquilo não é diálogo, que é um monólogo que ele está falando para o vento. Um pai de 45, uma mãe de 45, que conversa com um filho de 15, ela tem que entender que o filho de 15 nunca teve 45. E uma mãe de 45 já teve 15 anos. Então é função do pai, da mãe, descer ao nível do adolescente. Para poder haver uma comunicação. Você tem que entender a pessoa, entender a problemática dela, entender de onde ela está vindo, por que ela atua daquele jeito. Aí, finalmente, você aceita a pessoa e chega no coração. No diálogo, na comunicação, nós temos que modificar um pouquinho aquela frase que você conhece, que não é da Bíblia, tá? Quando eu falar, você vai falar, está na Bíblia, não está não. A frase é assim: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito a você. A verdade não é bem essa. Faça aos outros o que os outros gostariam que fosse feito a eles. Se eu convidar você para jantar na minha casa, eu não vou lhe servir o meu prato favorito. Pode ser que você nem coma. Isso exemplifica o que está acontecendo com a gente. Eu quero mostrar o meu ponto de vista para você, mas eu não me preocupo como que você vai receber esse ponto de vista. Aí sabe o que acontece? A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. Entra num ouvido e sai no outro. Aí não deixa de ser diálogo, passa a ser monólogo. Para esse diálogo se ocorrer, primeiro eu tenho que ter uma mensagem forte. Você só vai continuar me escutando se você estiver gostando da mensagem. Eu tenho que ter algo para poder passar para você. Segundo, nós temos que conversar de uma forma metafórica. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava contando histórias. Como é que Jesus ia ensinar o meu mundo espiritual para quem está na terra? Sabe o que ele fazia? Ele fazia de uma forma metafórica. Ele contava parábolas. Ele contava histórias. Quando eu lhe conto uma história, você não pode dizer que você não concorda com ela. Eu estou lhe contando uma história. E dentro da história, eu coloco a ideia que eu quero passar para você. Ela era uma vez um navio de alta prioridade, porque carregava ouro. E de repente o motor desse navio enguiçou. E o dono do navio disse: traga aqui o melhor mecânico da região. Ele trabalhou um dia inteiro, não conseguiu consertar o motor. Ele disse: traga aqui o melhor engenheiro mecânico do país mais próximo. Eles trouxeram. Ele trabalhou 2 dias, não conseguiu consertar o navio. Ele disse: traga aqui de onde estiver, de helicóptero, quem montou essa máquina desse navio. Encontraram e trouxeram ele e um assistente. E eles desceram no navio de helicóptero. Foram até a casa de máquinas e tinha uma válvulazinha vermelha num canto. E ele perguntou para o assistente dele: você tem um martelo? Tem, me empresta. Ele foi lá e pim!
Ligue. Eles ligaram, tudo funcionou às mil maravilhas. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro que trabalhou um dia, o segundo que trabalhou 2 dias e esse que deu a martelada na válvula, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou um dia mandou uma conta de $100. Quem trabalhou 2 dias mandou uma conta de $400, $200 por dia, porque ele havia trabalhado 2 dias e ele era mais sofisticado do que o outro. E quem deu a martelada mandou uma conta de $10 mil. O dono do navio falou: eu vou pagar, porque ele consertou o meu navio, mas eu só pago com uma condição: que ele mostre como é que ele chegou à conclusão de me cobrar $10 mil. E ele mandou um bilhete para o dono do navio. Para dar a martelada, $1. Para saber onde bater com o martelo, 9.999. Olha que interessante. Você imagine que nós estamos almoçando e eu conto essa história para você. Aí nós estamos num diálogo almoçando. Aí você vai para o seu escritório comigo e você está pensando em me contratar para ser seu consultor na sua empresa. E você pergunta assim: doutor Laí, qual é a sua remuneração? E eu falo um preço elevado. Ao invés de você falar é caro, você vai pensar assim: esse cara sabe onde bater com o martelo. Terceira coisa importante no diálogo é uma linguagem apropriada. Você já foi um médico e o médico começa a usar aquela terminologia médica que só ele entende. E aí você volta e a sua família te pergunta: e aí, o que você tem? O que o médico falou? Ah, não entendi o que o médico falou. Esse médico não tem nada de inteligente. Ele tem que conversar numa linguagem que o paciente entenda. Talvez a sua linguagem não está sendo apropriada, talvez a sua mensagem não está sendo forte o bastante, talvez você não esteja fazendo uso dos recursos, da metáfora, das histórias. E quando você trabalha esse fenômeno do diálogo desse jeito, quando você termina, a pessoa se sente convidada a participar das suas ideias. Ela se sente... O filho, quando um pai sabe ter um diálogo com ele, quando termina o diálogo, o filho se sente convidado a experimentar o que o pai está falando para ver se dá certo. E nessa parte do diálogo, de como dizemos o que dizemos, vem o modelo que eu estou discutindo com você. Eu disse para você que o bolo da vida tem vários ingredientes. Nós começamos falando da autoestima. Estamos falando da comunicação, do diálogo. Deixa eu tocar um pouquinho nos outros. Outra coisa importante para você jovem que está nos assistindo, e é jovem de qualquer idade. Todos vocês conhecem o conceito de uma ampulheta, não conhece? Aquele reloginho de areia. A areia que ainda não caiu é o futuro. A areia que está caindo é o presente. E a areia que já caiu é o passado. Deixa eu focar um pouquinho no presente. Sabe por que o presente chama presente? Você já parou para pensar por que o presente chama presente? Porque é um presente de Deus, eterno. Não interessa onde você estiver, é aqui. Não interessa que hora for, é agora. Esse aqui agora é o nosso presente. É nesse momento que você vive a vida. E tem gente que está assim, está dominado pela tecnologia. É o relógio, é o celular tocando. A pessoa não vive mais o momento. E depois reclama que está ficando doente, que está esgotado, que não dorme direito. Ele não consegue viver mais o momento. Mas vamos voltar na nossa ampulheta. A areia que ainda não caiu é o futuro, a areia que está caindo é o presente, a areia que já caiu é o passado. Vou provar para você agora que o futuro cria o presente também. E o presente recria o passado. Se você comprar na segunda-feira uma viagem de volta ao mundo para daqui um mês, eu lhe garanto que a segunda-feira já começa a ficar mais interessante. Faltam 30 dias, 29, 28, 27, 26, 25 para a viagem. O que acontece? Se eu tenho metas para o futuro, o seu presente fica mais interessante, porque você vai viajar daqui 30 dias. Se você não tem perspectiva de futuro,
aí a droga te domina. Todo drogado que eu conheci, que eu tratei, que eu cuidei como médico, todo drogado perdeu a perspectiva do futuro. Então eu espero que você entenda que o futuro cria o presente. Eu vou provar para você agora que o presente recria o passado. Chegou uma senhora e disse: doutor Laí, eu estou aqui porque eu estou num processo de divórcio, eu sou casada há mais de 25 anos, ele trabalha numa multinacional, eu trabalho noutra. Sexta-feira à noite nós nos reuníamos, íamos para um sítio e nós passávamos sexta-noite, sábado, domingo, voltava segunda de manhã. A minha tia que me criou, que morava na Europa, veio nos visitar no Brasil. Eu levei-a para passar o final de semana no sítio. Ela teve uma parada cardíaca e morreu. E eu nunca mais tive coragem de ir lá. O meu marido não abre mão, ele viaja durante a semana e sexta-feira ele vai para o sítio. Eu não vejo ele durante a semana, eu não vejo ele no final de semana. Eu perguntei para ela assim: mas por que a senhora não vai no sítio? Falou que a minha tia morreu lá. Falei: mas justamente por isso. A sua tia saiu lá da Europa para te dar esse presente, para morrer no sítio, para mostrar para você o quanto que ela gostava de você. Isso tem uma simbologia. Ela fez questão de vir morrer do seu lado, que é o final da história. Ela voltou aí para o sítio, está casada com o marido até hoje. Eu não consigo mudar o fato da tia dela ter morrido no sítio. Eu mudei no diálogo a interpretação da morte da tia dela no sítio. Eu não consigo mudar o passado de ninguém. Mas eu quero que você saiba que tudo que aconteceu com você aconteceu por uma necessidade, talvez espiritual. O seu passado é uma necessidade que aconteceu para você chegar aqui. Ele é conhecido, você sabe o que aconteceu. O seu futuro é uma possibilidade. E ele é desconhecido até que você decida qual que ele vai ser. E eu sugiro que você se concentre lá, no futuro, porque é lá que você vai passar o resto da sua vida.